Todas as pessoas têm uma caminhada e a caminhada de cada pessoa é diferente. E às vezes olhamos para uma pessoa e pensamos que já sabemos como é que é. Logo colocamos a pessoa um rótulo, uma caixa. Foi assim que aconteceu. Mas nós vamos mesmo falar com as pessoas para ver o que é que aconteceu mesmo. Por que é que esta pessoa é, como é, o que é que passou. Então, nós vamos continuar aqui a falar com a pastora Sara. Então, já sabemos que a Sara se salvou em Brasília, né? Entretanto, foi até Canadá, começou lá a sua caminhada na igreja, servindo a Deus, aprendendo coisas novas, aprendendo que mesmo quando nós pensamos que nós não somos capazes, mas nós fazemos porque amamos a Deus, que Deus nos capacita e Ele nos ajuda. Entretanto, estávamos ali. Mas hoje está em Portugal. Como é que chegou aqui? Exatamente. Pronto, é isso. Isso começou em Canadá. Para chegarmos a Portugal, temos que voltar ao Canadá. Foi, porque lá é que começou. Lá começou. Então, quando estava no Canadá, vim 2 vezes à Convenção de Fé, em Portugal. Sim. Né? Já não lembro o ano, 92, 93, não sei. Ainda era bolha aqui no Tujal. E fiquei encantada, gostei muito. Então, quando o meu posto no Canadá, né, nós tínhamos que ficar 12 anos fora, né? 5 anos em cada país e 2 anos no outro, né? E os países têm categoria, né? É categoria A, B, C. Canadá é categoria B. E Portugal A. O que é que decide a categoria? Sei lá, isso eu não sei. Não sabe. Isso é lá do trabalho, eu não sei porquê. É coisa deles, pronto. É coisa deles lá. Então eu tinha que estar no posto A, no posto B e no posto C. Podia estar... Não precisa ser nessa ordem, né? Até que eu fui para um B de novo. Então quando... Então, o Canadá era um B? Era um B. Pronto. Portugal é um A. Portugal. Eu acho que Portugal é o A por causa da língua, que é mais fácil. Penso eu. Eu não sei. Eu não sei. Porque que eles fazem essa... Eu sei que o país C são os países mais difíceis. A Iraque, que tem naquela altura tinha muita confusão. Sim. Né? Onde deve ser isso? Que até o salário é maior, mas como que a confusão, muitas pessoas não querem ir. E até dá um incentivo maior. Porque são países com guerras. O C, eu lembro que era um país muito difícil. Então eu estava lá no Canadá, vim 2 anos seguidos de convenção com os pastores cá. Gostei muito. Então, quando estava para ir embora, né, recebi um telegrama, dizer que estava a acabar o tempo, que eu tinha que escolher outro posto, aquela coisa toda. E eu pedi a Deus, então, que viesse para Portugal. Porque eu não queria... Eu falei para Deus, eu não quero mudar mais de ministério. Falei mesmo para Deus, eu não queria mais mudar. E pedi a Deus, então, para vir. E lembrei-me que quando eu fui para o Canadá, um colega veio para Portugal. Então, os dois iam ocupar... Os dois tinham que sair. Então, tinha uma vaga para cá. Era ao mesmo tempo, pronto. Sim. Exatamente. Eu lembrei-me. E Deus preparou tudo. Tudo. Porque quando a gente escolhe o posto, podemos escolher, mas nem sempre conseguimos, né? Sim, claro. Há muitas pessoas e Deus providenciou. Então, quando foi na altura de eu mudar, o diretor já não era aquela senhora. Né? Era um outro senhor. Mas era um embaixador que eu já tinha trabalhado com ele. Né? E quando eu soube que ele que estava lá, e eu falei, mas eu vou escrever para ele. Mas as cartas são, como é que chama? Registradas, não? Não é registrado. Eu ia mandar uma carta, vai pela mala diplomática, não precisa pelo correio. Mas chega lá, tem uma pessoa que faz uma reciclagem, umas voltas. Uma pessoa vai, ponto. Exato. Outra pessoa que vai decidir, não vai lá diretamente. Sim, não chega lá, exato, não chega lá. Mesmo que esteja o nome dele lá, eles têm ali uma coisa, né? Então, na altura, quem estava lá, também um outro diplomata, mas no nível mais baixo com ele, era a esposa do meu chefe, que foi do meu chefe no Canadá. Então, ela disse assim para mim, olha, tu escreve a carta para o Stélio, mas põe no envelope, e no outro envelope põe meu nome, que eu vou entregar na mão dele. Bom, e foi feito, exato. E fez assim, então, eu escrevi para ele, dizendo que gostava de vir para Portugal, né? E ele, então, ela recebeu a carta, né? E entregou para ele. No mesmo dia, ele respondeu para o meu chefe. No mesmo dia, bom. E mandou um telegrama e disse para o meu chefe assim, olha, diz a Sara que o posto é dela. Eu, ups. Entretanto, eu orei, né? Já sabia a caminhada, já estava a orar, né? Como orei pelo meu marido, 4 anos. Já tinha lá a lista. Uma lista para orar para o marido? Sim. Eu li o livro Quarta Dimensão. Tá bem. Então, eu escrevi ali 10 pontos que eu queria no meu marido. 10 pontos? 10 pontos principais. A pastora disse, Sara, tu tens que escrever 10 pontos que você acha importante num homem. E eu escrevi 10 pontos. E durante 4 anos eu orei pelo meu marido e não sabia quem ele era. Não tinha a mínima ideia quem era. Nem sonhava em casar em Portugal, de longe. Então, ele me deu o posto. Quando estava para vir, o nosso presidente da República resolve visitar o Canadá. E meu chefe lá disse, Sara, tu não podes ir agora,
porque não dá para ensinar a pessoa que vai te substituir. Tá bem. Então, ele avisou lá o Brasília, né? Então, o meu chefe disse, tudo bem, ela pode ficar aí. Eu vou avisar que ela vai chegar depois. Cheguei 6 meses depois só. Ficou 6 meses o posto aqui vazio, à minha espera. À espera, ok. Ninguém ocupou minha vaga. E pronto, então Deus providenciou tudo e eu vim para Portugal. Sim. E caí de paraquedas na casa do meu marido. Pronto. É engraçada, né? Sim. Deus me levou à casa do meu marido. Sim. E você viu o seu marido e logo viu que era ele, não? Não. Os 10 pontos, não? Não vi. Que, aliás, quando vim cá 2 anos antes, eu conheci o Paulino, a Manuela. Sim. E o Miguel e a irmã, né? Tivemos todos a almoçar juntos, mas nunca mais lembrei. Não tenho a mínima ideia quem era, nem ele, nem eu ela. Então, quando eu vim para cá, foi a mesma coisa, né? A pastora lá disse, Sara, vou mandar uma carta para um amigo meu, o Paulino, e ele vai te ajudar. Eu falei, não precisa, porque meus colegas vão me buscar no aeroporto e vão me levar para o hotel, não precisa. Não, tu és uma menina, coisa. Eu vou mandar uma recomendação. Então, o Paulino respondeu a ela, então ela disse, então não precisa pedir ajuda aos teus colegas, que ele vai estar lá, já está tudo combinado. Tá bem, está combinado. Então, avisei meus colegas, olha, não precisa buscar, que eu tenho uma pessoa amiga que vai buscar. Nem conhecia, mas pronto. Depois cheguei aqui, cheguei no aeroporto, estava lá o Paulino com o meu nome, Sara Oliveira, Sara Oliveira. Quem é? Quem não... né? E pronto, então eles me receberam como filha, né? Até hoje. E fiquei lá, ele me ajudou depois a alugar uma casa, né? O meu marido era eletricista antes de ser tempo integral, ele que me ajudou lá a instalar, não é instalar, é colocar as lâmpadas na casa. Sim, não, bem instalar, né? É só trocar a lâmpada, né? Não tinha lâmpada. Quando eu fui visitar a casa, eu fui ver a casa e estava tudo escuro. E eu, mas não acende. É porque não tem lâmpada. E não tinha lâmpada nenhuma. Então, lá ele me ajudou a pôr as lâmpadas. A minha cunhada, Sofia, me ajudou, que eu não sabia que eu tinha que ir à EDP fazer um contrato. E eu, mas não tem água na casa? Não, tem que fazer um contrato. Tá bem. E a luz, também tem que fazer um contrato. Mas tem que fazer contrato de tudo? Tem. O telefone, também tem que fazer um contrato. E eu pensava que a casa estava toda, porque no Canadá estava tudo já. Não pagava nada. Aliás, a renda incluía tudo, a luz, eu nunca paguei água, a luz, é só a renda. É só a renda, já estava tudo incluído, já estava tudo incluído. Pronto. Sim. Então, quando eu cheguei cá, e no Brasil, eu morava na casa da minha mãe. Sim, pronto. Então, nunca paguei essas coisas. Então tem que ir a uma empresa tal, uma empresa não sei o quê. E, tá bem. Então, ela me ajudou. Eles me ajudaram, né? Então, enquanto não aluguei a casa e a minha mudança não veio, porque, entretanto, veio a minha mudança, né? De avião, mas daí levou um tempinho para chegar, que eu trouxe a casa toda, né? Montada. Trouxe fogão, geladeira, trouxe tudo. Sim. E quando não chegava, né? Fiquei na casa deles, né? Eu falei, não, ficas cá. Sim. Então, me recebeu lá a minha cunhada mais nova, a Sara. Ela chama-me de mana até hoje por causa disso. Sim. Ela só tinha 4 aninhos, né? Então, era mana para cá, mana para lá. Pronto, eles me ajudaram. Entretanto, eu fui para a igreja de Alvalade. Eu morava ali em Teleiras, né? E a pastora também falou para o Paulino, olha, ajuda ela a procurar uma casa perto da igreja, tá bem? Perto da igreja. Então, eu morava ali em Teleiras, pertinho, 10 minutos de Alvalade. Sim. E trabalhava no Consulado do Brasil, na Baixa do Chiado. Então, pegava o metro, estava pertinho. Fácil. E pronto, também na igreja de Alvalade, comecei a servir também como na igreja infantil. Sim. Ajudava os pequeninos. Lembro que dei aula para Marcela, que hoje é uma senhora casada, né? E pronto, fui líder de grupo familiar, depois fui líder da área, né? Cheguei a ser diretora. Então, aí já não tinha problemas em falar, já era líder do grupo familiar mais à vontade. Sim, aquilo que a gente, assim, uma vontade, sempre tem aquele miudinho, né? Aquele nervoso miudinho, que às vezes é até bom para a gente saber que se não for Deus conosco, né? Sim, claro. Mas já tem mais à vontade, claro. Sim. Agora já dou mais o grupo familiar mais à vontade, né? E pronto, quando é para pregar, também custou um pouquinho, né? Mas custa até hoje, porque essa parte foi mesmo Deus que ajudou-me a enfrentar o povo, né? Porque mesmo assim, quando eu prego, eu foco. As pessoas pensam que eu estou a olhar para ela, mas não estou. Só olha para uma pessoa. Sempre para uma pessoa, não? Eu olho mesmo para a parede, eu fico ali. E depois aprendi que tem que dar uma olhadinha no povo. Então, é assim, rápido. Pronto. Porque as pessoas estão a olhar para mim, aquilo me dificulta, né? Então eu foco ali e mas em geral há sempre uma pessoa que é muito simpática. Sim, tem. Há sempre alguma pessoa que está sempre a dizer exato. Sim. Agora tem uma lá, exato. Então a pessoa é sempre, olha para essa pessoa concordo, que está sempre contente. Agora com as máscaras é mais complicada, mas... Mas antes disso, da gente estar na igreja, ainda fiz o programa
o Esta é a Hora antigo. Sim. Essa parte custou-me tanto também. Eu fazia o programa Cheira, para acabar. Então, eu uma vez falaram para mim assim, olha, quando você começar a gostar, vai ver que você vão tirá-lo. E eu comecei a orar a Deus, ó Deus, põe no meu coração que eu gosto de fazer o programa. Não estava ninguém lá, como aqui, né? Mas o fato de saber que alguém ia ouvir, né? Sim. Mas pronto, eu acho que Deus pede sempre aquilo que nos custa mais. Sim. Eu Porque acho... o outro lado é fácil, já sabemos, né? Exato, então, é sempre as coisas que me custam. Depois, uma vez, pediram para eu fazer, então, as aulas da escola bíblica. Sim, vais gravar as aulas, regras da vida. Ah, tá bem. Tem certeza que sou eu? Sim. Não se enganaram? Não, é mesmo tu. Então, eu tive que estudar o livro, depois lá dei a lição. Não sei se ainda está, penso que não está mais na escola bíblica. Eu penso que sim, já vou verificar. Entretanto, depois, casou-se, né? Depois casei-me, né? Foi assim de repente. Um dia olhou para ele e pensou, olha, isto no final é meu. Não. Pronto. Depois de 3 anos que eu estava cá, porque quando eu falei para a bispa, né, eu orei pelo meu marido. Sim. E pronto, no passado Deus me deu um sonho e nunca mais revelou-me. Então, quando eu comecei a gostar do meu marido... Deu-lhe um sonho de quê? Do meu marido. Ah. Mas eu não sabia que era dele. Deu um sonho, marido, mas sem mostrar a cara. Não, eu estava a casar. Sim. Eu estava a sonhar que estava a casar com o filho da pastora. Ah. E estava a chorar no casamento. E eu estava a chorar. E ele dizia assim para mim, Sara, por que estás a chorar? E eu, porque eu não quero casar contigo. Esse era o sonho. Não foi sonho, foi um pesadelo. Para mim foi pesadelo. Ok, sim, pois. Mas a pastora depois disse para mim que era um sonho. Então eu disse, estava mesmo a chorar. E ele, por que estás a chorar? Então, porque eu não quero casar contigo. E ele, mas não chores. Então, por quê? Porque eu só estou a representar o teu marido. Mas assim, o filme, ok. o sonho foi mesmo assim. Estou a representar o teu marido. Não sou eu, apenas estou a representar. Ok. E ele falou, eu só estou a representar o teu marido. Eu, tudo no sonho. Sim. Que acordei assustada, Sim. Fui a correr e falar com a minha pastora. E eu falei, pastora, estou tão triste, tive um pesadelo essa noite. Com o filho dela. Sim, pois. E ela explicou, mas então... E eu falei, pastora, porque ele não está ali nos meus 10 pontos. E ela disse assim, olha, Sara, tu tens que deixar Deus fazer a vontade dele. Sim. Então, a partir de agora, tu vais orar assim. Tu vais ler os teus pontos. No final vai dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Pronto. Tá bem? Então, passei a orar assim. Todos os dias eu orava e dizia, Senhor, seja feita a tua vontade. E quando eu conheci meu marido, aí depois disso, eu tive um namorado brasileiro, crente, né? Que morava nos Estados Unidos. Eu morava no Canadá e ele morava nos Estados Unidos. Então, a gente só namorava por telefone. E só ia de vez em quando lá, porque minha irmã morou lá e eu ia visitá-la, né? E uma vez Deus falou que ele não era a pessoa certa para mim. Mas não falou assim, claro, com todas as letras, não. Sim. Eu estava a fazer o PDC e quando eu estava a meditar na área da cura divina, eu sentia aquela coisa, aquela pessoa não é para ti. Sim. Porque se você tiver um filho e ele tiver febre, tu vais orar e ele vai querer levar para o hospital. Porque apesar de ser crente, ele não era do mesmo ministério. Pronto. Aí está a importância de ser do mesmo ministério, né? E eu falei assim, Senhor, eu vou dispensar o namorado, já tenho 30 anos e não vou casar mais. Eu pensei comigo, né? Já era tia, minha irmã mais nova já tinha casado, já tinha filhos e eu, oh my God, vou ficar para titia. Mas eu decidi, falei, não, Senhor, seja feito à vontade. Então, orei, falei, Senhor, se essa pessoa não é para mim, que esse sentimento saia. Meu e dele, né? Para que haja um rompimento sadio. E dito e feito, Deus fez tudo. Uma vez nos telefones, nós chegamos a um acordo que aquilo não dava certo. Olha, não dá certo, vamos terminar, não dá certo. Tá bem, então nós ficamos amigos na mesma. E eu fui madrinha de casamento dele. Ele casou na minha frente e eu fui madrinha do meu ex-namorado. Pronto, quando eu cheguei para cá, né, vim para cá. Entretanto, quando Deus mandou dispensar o namorado, eu falei, Senhor, então agora eu não namoro com ninguém, a não ser que aquele que vou casar. Desisto. Eu não quero mais ninguém, a não ser aquele que eu vou casar. E pedi a Deus para me dar, que me avisasse, mostrasse-me que era a pessoa certa. E foi assim, quando eu conheci meu marido, passado 3 anos, quando eu comecei a gostar dele, e eu fui orar logo para Deus. Falei, Deus, se não for, tire esse sentimento. Se for, que a coisa se encarrilhe. E foi dito e feito, né? Deus, ele também gostava de mim, foi recíproco, né? Então, pronto, depois casamos. Namoramos 1 ano e meio, e depois casamos. E pronto, e depois tivemos a nossa filha, né? E que nasceu prematura, né?
E Deus também estava lá. E muitos anos depois, a Bia já tinha 2 anos, eu a contar essa história para alguém que Deus me fez ver que Ele me impediu de casar com aquela pessoa por motivo de saúde. De um filho. Sim. Ou seja, Deus estava sempre no caminho. Sim, sim, né? sim. E como eu ouvi a voz de Deus, Deus, como diz, né, endireitou as veredas, né? E eu acredito que se eu casasse com quem fosse, eu ia ter uma gravidez que tive. Ou não sim, ou pois. diferente, não Sim, sei. pronto, claro. Mas como Deus sabe o amanhã, né? Tinha que ser uma pessoa que tinha a mesma fé, né? Sim. Que eu, para nós vencermos, né? Mas foi muitos anos depois que veio essa revelação. Sim. Porque eu não sabia, eu simplesmente obedeci a Deus e custou-me, mas pronto. Mas Deus também tirou aquilo tudo do coração, não ficou mágoa nem nada, como eu falei, né? E pronto, então Beatriz nasceu prematura, né? Também foi uma luta, porque também... Foi complicado, não? Foi, porque a gente tem sempre a tendência de achar, mas eu sirvo a Deus, eu era líder de grupo familiar, eu era líder de área, eu era diretora do departamento, eu fiz, por que eu faço tudo? A gente tá sempre assim... Onde que eu falhei? O que eu fiz errada? Olha, foi como para orar pelo meu marido. Eu falei assim, mas a minha irmã casou, não orou pro marido. A minha outra irmã casou, não orou pro marido. Por que eu tenho que orar? Eu não entendia. Por que eu tinha que orar pro marido? Porque Deus tinha o melhor para mim, né, marido? Então eu tinha que orar, porque... Eu acho que Deus, como tinha um plano na minha vida, não podia casar com qualquer pessoa. Sim, e também o diabo provavelmente sabia esse plano e então não queria impedir. Exatamente. Trazer outras opções. Pois, exato. Eu sei que os outros não oram, eu tive que orar. E eu falo para todas as miúdas, orem. Se Deus mandar orar, ora, porque Deus tem o melhor, como teve o melhor para mim. Né? E pronto. E depois a Beatriz nasceu, foi muito difícil, mas tivemos grande apoio, né? Dos amigos mais próximos. Eu tive apoio da pastora Ruth, na altura éramos e somos muito amigas, mas agora cada um tem a sua vida mais difícil, né? Mas teve o apóstolo também, orou por uma t-shirt do Mike, nós levamos. E foi muito difícil, porque os médicos diziam que ela ia morrer, que na coisa toda. Ela, com 3 dias de nascida, teve 3 paradas cardíacas. Né? E o médico ali com o dedinho ali, porque ela é muito pequena, né? E meu marido assistiu e disse assim, olha, o que passa? E disseram para ele, olha, quem és tu? Eu sou o pai da criança. Quer dizer, numa centro de unidade intensiva, só entra quem está autorizado. Né? Então, olha, deixa seu contato, se ela morrer essa noite, nós vamos contactá-lo. Porque se ela tiver outra paragem cardíaca, nós não vamos reanimá-la. Pronto, e eu estava internada ainda, porque como ela nasceu naquelas condições, eu fiquei 8 dias internadas. E nesse dia, meu marido foi lá me visitar, com a Ruth, com um monte de gente, e ele foi primeiro me ver, depois foi ver a Beatriz. Depois os outros subiram e ele nunca mais subia. Pois, ele foi com isto para casa depois, né? Pronto. Não, ele veio com depois. Notícias. Veio mais tarde, mas aí eu falei para a Ruth, olha, cadê o Michael? Eu chamei ele de Michael, né? Então, ele já vem. Então, mas por quê? Não, tá demorado. Pois chega, ele estava se acalmar, mas eu vi que ele tinha chorado. E eu falei, até que foi mal. Não, vai tudo bem. E fui para casa, porque nós tínhamos o grupo familiar em casa. E nunca fechamos. Mesmo quando estive hospitalizada, meu marido ia para casa, abria o grupo familiar e o meu líder de área ia lá dar o grupo. E quando ele foi embora, eu falei, algo se passa. Né? Então, orei para Deus. Então, eu tinha minha Bíblia no hospital e fui ler a Bíblia. E Deus me fez ler a Bíblia, a passagem da Sulamita, que o filho morreu. E Deus... Era a lição do grupo familiar. Foi mesmo meu marido ouviu, mas eu não sabia. Né? Só depois, no dia seguinte. Ele só me contou isso quando eu fui para casa, a Bia estava recuperada, que ele me contou. Eu nunca soube dessa situação, até que eu tive alta e a Bia estava melhor, só depois disso que ele contou-me. Mas eu lembro que naquele dia foi a lição do grupo familiar e foi a mensagem que Deus me fez estudar. Eu li aquilo, orei e descansei, dormi. Né? E pronto, no dia seguinte o doutor veio dizer, quer dizer, meu marido não me contou nada, mas o médico veio dizer para mim, essa noite foi muito difícil, a senhora tem que ter muita fé, porque nós estamos fazendo o nosso melhor. E eu falei para o doutor, então você faz o seu melhor porque Deus faz o impossível. Mas já fui descida do Durama, fui para casa de banho, fui amarrar o diabo, aquela coisa toda, e fui chorar na casa de banho. Mas pronto, no doutor, na frente do doutor, eu fui rija, né? Aí, nesta época, não estava a ver a sua filha, né? Ela estava separada ou podia ir lá ver? Ou como podíamos, mas a primeira vez que eu fui ver, fugi, porque ela era desse tamanho assim, parecia um franguinho assado. Né? Além de parecer um frango, porque ela não tinha os pulmões formados, né? E a pele dela, apesar de morena, quando ela respirava, via-se os ossos todos. E via as aveias. Eu, quando vi, fugia. Eu falei, aquilo não é minha filha. Mas depois fui lá de novo, aí depois vi. Então, era muito complicado. Então, os médicos diziam que ela ia morrer, aquela coisa toda. E durante os 3 meses que ela esteve no hospital, todos os dias eu ia lá vê-la. O meu chefe no consulado, né? Eu falei para ele assim, olha,
nasceu nas condições, ele sabia, né? Sim. E eu falei assim, olha, eu fiz cesariana, mas quando eu ficar recuperada, eu volto a trabalhar. Sim. E prefiro ter licença de maternidade quando ela sair do hospital. Sim. Porque agora sim, ela está no hospital. Vai fazer o quê? Pronto, exato. Sim. Ele, não, senhora, tu vais estar lá com a tua filha. Então, ele me deu 1 ano de licença de maternidade. Que o médico também disse que era importante os pais estar lá. Sim. Né? Então, eu estava todo dia com ela lá, passava toda a tarde. Meu marido vinha trabalhar, depois ele ia à noite ter comigo, depois nós vínhamos para casa. Mas eu passava toda a tarde lá com ela. Fugia dos médicos, Sim. fugia das enfermeiras, fugia de todos. Porque eles só davam notícias negativas. Né? Só, né? Sim. É. E já era difícil eu ver e falar aquilo que eu queria. Sim. Porque ela quando ela chorou pela primeira vez, estávamos lá nós dois, a gente até chorou. E veio o médico, por que vocês estão a chorar? Então, porque ela chora. Mas ela sempre chorou, nós nunca tínhamos ouvido ela chorar. Sempre ali intacta, né? Sim. Não se mexia, nada, nunca vimos, né? Sim. Ela era tão pequenininha que cabia 10 dela na incubadora. Sim. E depois, do lado, da incubadora do lado, tinha uma criança com 4 quilos. Pois. E estava lá por quê? Porque ele era gêmeo e estava com cordão. Nasceu com cordão umbilical enrolado e os médicos insistiram. E ele teve morte cerebral, acabou morrendo, a criança. Pois é. E a mãe estava lá e o diabo dizia, tá vendo aquela criança com 4 quilos morreu, a tua filha com certeza vai morrer. Sim. Era sempre assim. Mas Deus sempre teve no controle de tudo e era muito difícil a gente falar aquilo que a gente queria. Eu posso dizer, tem que dizer que ela vai correr, que ela vai fazer isso, que ela vai falar. E a gente falava todo, e hoje ela fala muito. E quando chora, chora mesmo. Mas pronto, vencemos isso, foi muito difícil, mas superamos com a ajuda das pessoas que nos levantavam, né? Não contamos para ninguém, nem meu Alvalade, as pessoas perguntavam, tudo vai bem. Como é que tá bem? Tá tudo bem. Quando ela faltava 5 graminhas para chegar a 1 quilo, perde 50. Eu, não acredito. Uma vez ela tinha como é que chama? Uma máquina para respirar, muito grande, no tamanho de um frigorífico, né? E no dia seguinte não estava. E a gente perguntou para o doutor, então, não, agora ela já consegue respirar melhor, agora só tem uma máquina pequenininha. Ficamos todos contentes. Passado 2 dias, voltou lá a máquina grande. Eu, não acredito. E o doutor, não, relaxa, é que ela se mexe muito. Como ela mexe, aquilo salta os cabos, então tínhamos que colocar essa máquina. Tá bem. Ficamos descansados. Mas foi sempre um altos e baixos. Uma vez estava bem, uma vez estava mal, até ficar estabilizado. Os médicos sempre diziam negativo. Quando ela ficou estabilizada, que as médicas já estavam a dizer positivo, mas já todo mundo via que estava bem, né? Quando eles começaram a dizer, só quando viram. Nós tínhamos que dizer pela fé. Nós tínhamos que falar pela fé, sempre que ela ia vencer, e que ela é isso, que ela corria, que ela... E pronto, foi 3 meses, parecia um inferno, parecia que nunca mais ia passar. No entanto, esse mês faz 19 anos, no dia 30. Depois que passou os 3 meses, os 19 anos passaram rápido. Depois que decidimos ter o nosso 2º filho, também foi difícil. Sim, foi difícil para tomar a decisão, provavelmente, e vem todos estes pensamentos. Exatamente. Né? Mas eu não queria que ela fosse filha única. Então, orei, mas foi diferente. Antes de eu ficar grávida, eu já orava, dizia que meu filho ia ser perfeito, que a gravidez ia durar até o final, ia ser tudo coisa. Mas mesmo assim, a Bia nasceu com 26 semanas. Quando eu completei 26 semanas de gravidez do Dave, também acordei a chorar. Aliás, na noite seguinte, meu marido acordou, me acalmou. Não vai ser assim. A médica que nos atendeu também foi espetacular. Ela falou, mãe, não se preocupe. Uma gravidez não é igual a outra. E nós estamos começando desde o início, vamos controlar tudo. E pronto, fiz uma gravidez de dieta, né? Tudo, para correr tudo bem. E perto de... não sei, acho que é com 2 meses, já não lembro, com 3 meses de gravidez, chamaram o hospital para fazer um teste para ver se o bebê estava saudável. Acho que é não lembro o nome, é um nome complicado. Sim, um desses testes. Pronto. Exato. Sim, é isto. E a doutora falou, olha mãe, tem que fazer esse teste. Que põe uma coisa aqui no bebê, né? Depois tinha que ficar não sei quantos dias em casa para descansar. E eu disse à doutora, não vou fazer. Ela, mãe, mas tem que fazer. Eu falei, mas eu não vou fazer. Mas ela tem que fazer. Não, eu não faço. E ela, então você tem que assinar um termo. Eu nem falei com meu marido, tá meu papel, eu assino aqui o termo e não faço. Por quê? Porque eu orei, e ela, mas você não quer saber que teu filho está bem? Eu falei, já sei que ele está bem. E a doutora perguntou, mas por quê? Porque eu pedi a Deus. E ele vai nascer bem. E nasceu. Nasceu bem. A única coisa que eu não tive fé era para ter um parto normal, que eu queria. Mas acho que Deus também
Eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Pronto. Foi outra cesariana. Isso já foi já muita coisa, fé, deixámos o fé todo para lá não, e pronto, sim. A doutora só me disse isso, faltava um mês para o bebê nascer. Sim. Olha, eu falei, olha, eu queria parto normal. Ah, não. Como eu fiz uma operação na vista há 500 anos atrás, ela não, tem que ir ao oftalmologista para ver o que ele diz. E ela mandou uma carta para ele e eu levei ao oftalmologista. E ele respondeu uma carta fechada. E ela disse, olha, ele não aconselha que tu tenhas um parto normal. E eu falei, então por quê? Não, porque você já fez uma operação aos olhos. Eu falei, mas é um parto, não é um olho. Não, mas sabe... não tem nada a ver. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Ponto, que nós não entendemos essas coisas. Mas ela disse que está tudo interligado aqui, o corpo humano, né? Sim. E ela disse que o parto, a mãe faz muita força. Pronto. Então, ela disse que não era aconselhável. Sim. Se eu quisesse, eu tinha que assinar o termo. Pronto. Eu falei, doutora, então tá. Eu não tenho fé para um mês para isso. Sim, também. Vai outra cesariana. Não vai outra cesariana. Sim, porque eu não estava preparada para isso. Sim. O outro, para fazer o exame, eu estava. Eu pedi a Deus e eu recebi um filho saudável. Sim. E não fiz. Mas a cesariana, não. Tá lá mais uma cesariana. Mas eu não queria. Por quê? Primeiro porque o da Bia foi difícil. Quase um mês depois ainda estava a recuperar. Mas foi do sistema... Porque a Bia não nasceu, foi gravidez interrompida. Foi diferente, sim. Então, custou-me, e eu não queria. Eu falei, não, se calhar o parto normal é mais... Mas não, olha, foi cesariana e correu lindamente. Ele nasceu no dia, à noite já estava bem, já andava. Foi já andava? Sim. Ah, você? Ok. Não, eu. Foi lindamente à noite ele já andava. À noite, ele nem dormiu comigo. A doutora disse assim, olha, mãe, vai descansar, tiveste um parto cesariana, a criança vai dormir no berçário. Também. Dormi lindamente a noite toda, só de manhã que trouxe. Sim. Foi aquilo que eu pedi a Deus, nunca chorou. Meu filho não chorava. Os bebês todos choravam, ele não chorava. Dormia horas a fios, até hoje. Uma bênção. E foi assim, depois quando o apóstolo nos levantou pastores, também foi uma história engraçada, que estávamos no prédio ainda da Alvalade e o apóstolo, uma reunião extraordinária, tempo integral, todos, chamou todo mundo, fomos todo mundo para o auditório, e o apóstolo uma lista ali e diz assim, olha, eu vou chamar esses nomes, esse vai passar lá tal, esse vai passar lá tal, esse vai passar lá tal, e chamou. Ficamos lá à espera, depois chega lá um bispo, olha, vocês estão aqui, então, porque vocês vão ser pastores. E o quê? Sim, o apóstolo vai consagrar vocês pastores. E foi assim, né? E foi assim. Pronto. Entretanto, o seu marido também já contou esta parte. Então, deixamos isto agora, então, porque já estamos sem tempo. Então, dá lá uma palavrinha, então, às pessoas. Há uma coisa que está no seu coração. Exatamente. Eu volto a dizer que servir a Deus custa, mas é muito bom. Quando nós fazemos as coisas, mesmo quando nós não gostamos, mesmo quando achamos que não somos capazes, Deus nos capacita. E nunca vamos estar 100% capazes, porque Deus vai capacitando a cada passo que nós damos, né? E se Deus tem o desejo de você ser aquilo que tu achas que não vai ser, deixa Deus ser Deus e vai ver que vai conseguir. Entretanto, hoje estão felizes. Hoje estamos felizes, exatamente. Super felizes fazendo o que Deus quer que nós façamos, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, muito obrigada, Sara. Nada. Então, acabamos aqui mais uma caminhada.